E aí pessoal, temos aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E o seguinte, eu sei que tô meio sumido esses dias, na verdade faz algumas semanas que eu não posto nada aqui no canal, mas é porque eu andava meio adoentado e também tava esperando notícias a respeito do Evil Dead. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e compartilhar, tamo junto demais. Enfim pessoal, é nesse clima de final de ano que eu quero lhes apresentar os planos futuros do canal, do que vai ser em 2023. Conforme vocês sabem, o canal aqui ele é focado em Evil Dead. Só que eu criei este canal não só para ser focado num jogo só, mas no gênero assimétrico. E no caso, se houvesse algum jogo que me interessasse muito, talvez eu mudasse um pouco esse viés do canal. Então hoje eu vou apresentar a vocês 3 jogos que eu estou esperando muito no ano que vem e que espero que vocês caminhem com a gente nessa jornada. O primeiro da nossa lista que estamos esperando é o Killer Clowns from Outer Space. Como assim? Esse jogo? Nunca ouvi falar dele. Eu também não, mas recentemente eu vi um filme de 1988, Killer Clowns from Outer Space, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. É um filme muito bom, cara, eu me diverti horrores. Eles conseguiram mesclar muito bem essa ideia de terror com humor. Eu recomendo bastante vocês assistirem, procurarem esse filme por aí, vale muito a pena. E sobre o que é esse jogo aqui, ele é inspirado nesse filme que eu acabei de falar, e ele vai ser um 3 versus 7, 3 palhaços assassinos contra 7 sobreviventes. E todo personagem, todo tipo de indivíduo que existe dentro do jogo vai ter suas especialidades, seus atributos, seus status. E isso é muito interessante. E não só fugindo daquele viés de um killer versus 4 sobreviventes, que é o padrão do gênero assimétrico, né? Isso é muito bom. Até o momento a gente não tem muita coisa. A gente só tem esse trailer aqui. Esse trailer é alguns vazamentos de pequenas partes do filme que a gente vê que tem a pistola de raio laser que transforma os sobreviventes em casulos, que são de algodão doce. O cachorro que vasculha por aí é um cachorro de balão que vai atrás dos sobreviventes, vai farejando. A gente tem a arma, como se fosse uma bazuca de pipoca. Então, uma coisa que eu gostaria muito de salientar aqui é que esse jogo também está sendo feito pelo ex-diretor executivo do Friday, aquele jogo que sofreu embargo devido a direitos autorais, o jogo do Jason, que tem na Steam. No caso, ele está por trás disso tudo e ele está sendo desenvolvido também com os nossos vizinhos colombianos, juntamente com os caras que fizeram o filme de 1988. Então, tipo assim, eles estão bebendo direto da fonte para fazer esse jogo. E eu acredito que vai ser uma ótima pedida para o gênero assimétrico que está precisando de outros títulos, né? A gente sempre clama por mais títulos. Então esse ano de 2023 ele vai vir no comecinho, possivelmente vai ter algum beta nesse janeiro e em fevereiro eles devam anunciar o acesso antecipado. Então fica aqui a dica para 2023, comecinho dele, né? O segundo jogo da lista, eu acho que é o jogo mais esperado dentro do gênero assimétrico de 2023, que é o jogo do Bubba, o jogo do Leatherface, que lembra que eu falei do pessoal que desenvolveu o jogo do Jason? Então, o jogo sofreu lá um embargo, pararam as atualizações, e a gente sabe que um jogo sem atualização é um jogo morto, né? Por mais que alguém insista, não pode evitar esse fato. Então eles pegaram, se reuniram e foram fazer outro jogo. No caso, inspirado diretamente no Leatherface e na família dele. Esse jogo aqui, ele já teve vários vazamentos, parte da gameplay já foi falada e assistida pelos fãs. Então, tem muita coisa para vocês virem por aí. Eu não vou citar cada parte porque já tem bastante conteúdo, mas para vocês entenderem, é um 3 versus 4, 3 assassinos versus 4 sobreviventes. Eu gostei muito dessa pegada aí de você poder não estar mais jogando como um assassino solo, sozinho. Você já imaginou, você tá com um Leatherface, com a serra elétrica atrás de sobreviventes e combinando com outros jogadores que também são assassinos para te ajudar.
os assassinos da família, né? Isso é muito interessante, cara. Tô doido pra jogar essa parte do jogo. Eu vi que a gameplay ela tá um pouco travada, não tá tão responsiva. Eu acredito que isso seja uma build, talvez venha melhor no ano de 2023. A gente ainda não tem uma data a respeito do jogo, de quando que ele vai sair realmente. Mas eu acredito que a gente vai ter algum beta ali em fevereiro e o jogo possivelmente sai em abril, em acesso antecipado, né? Eu acredito que ele vai pegar muita gente do Dead by Daylight, porque tem toda essa pegada, né, de você se esconder do assassino, você fazer os objetivos para escapar dele. Então, com certeza vai atrair muita gente assim, diferente do Evil Dead. Porque o Evil Dead já é aquela coisa mais enfrentar o assassino do começo ao fim e banir ele. Você já enfrenta ele de cara, você não foge. Então, tô esperando muito esse jogo também, dentro do gênero do assimétrico, mais uma vez. E tomara que ele seja tudo aquilo que a gente espera. Ele aparentemente está bem recheado de muito gameplay e mecânicas. Então vamos ver aí. Vamos esperar do que vai ser. E bem, o nosso último jogo da lista é o queridíssimo Dark and Darker. Na verdade, o mais recente querido, porque eu não tava dando nada por esse jogo aqui, cara. Eu descobri o terceiro teste de alpha dele no dia 18 desse mês de dezembro. Eu comecei a jogar, me diverti demais jogando ele. É um jogo que é um PVP-PVE, onde você assume as classes antigas e clássicas do D&D, do Dungeons and Dragons, que tem o clérigo, tem o guerreiro, tem o arqueiro, tem o rogue, que é o ladino, né? O bárbaro. E você vai para uma dungeon, lá tem diversos monstros, armadilhas, loot, tesouros que você pode pegar como recompensa. Daí, com tudo isso, ainda tem outros jogadores que, assim como você, foram para lá para tentar pegar essas recompensas e juntar elas e sair por um portal, que é como se fosse uma extração. Juntamente com isso tem um tempo, à medida que você vai avançando, vai vir uma safe zone, parecida com Battle Royale, e você tem que ir explorando até você encontrar os portais e sair com vida de todo esse perigo, com todos esses loots que vocês estão vendo aí na tela, né? É um jogo que ainda está em alpha, ainda está em desenvolvimento, mas o core dele, o núcleo dele tá muito interessante, cara. É um jogo assim que você vê que tem elementos de muita coisa que conseguiram combinar bem. Tipo, você vê ali que tem um sistema de loot do Tarkov, tem um sistema de combate do Chivalry com Mordal e aquela pegada clássica de fantasia do Dungeons and Dragons. Você realmente sente que você tá dentro de um lugar perigoso, de uma dungeon que você tá explorando. É tudo muito escuro, tudo com aquela sensação de vulnerabilidade. E você pode ir tanto solo como com amigos. Cada decisão conta, o que você tá fazendo com a sua classe, os pontos de objetivo que você pode tentar enfrentar um boss, um mini boss, para você conseguir mais recompensa. E também pode ser muito ganancioso, senão você acaba morrendo à toa. Então é muito, muito interessante, cara. Realmente, eu sei que não é um jogo que enche os olhos à primeira vista. Ele parece ser tipo um Tibia 3D, digamos assim. Mas ele realmente promete demais, cara. E segundo os desenvolvedores, eles são jogadores e pessoas que estão meio frustradas com a indústria, que está muito mercenária, diga-se de passagem, e que estão fazendo jogos de jogadores para jogadores. Então, segundo eles vão investir nesse jogo aqui, vão ter mais de 10 anos de conteúdo investido aqui, então pode esperar que vai vir muita coisa boa do Dark and Darker. E nesse playtest eu fiquei tipo 70 horas jogando, cara. Foi muito bom mesmo. 70 horas de um jogo que tipo durou um pouco mais de uma semana do teste de alpha. O próximo teste vai ser em fevereiro do ano que vem, de 2023. Eles não colocaram data específica ainda, mas vai ser mais ou menos ali num evento que vai ter na Steam em fevereiro. Fica a dica aí para 2023
que a gente vai trazer isso aqui também no canal. Eu ainda vou trazer conteúdo de Evil Dead The Game aqui no canal, não se preocupem. É uma franquia que eu curto demais, curto os filmes, curto até alguns HQs que eu já vi. O jogo em si é muito bom, acho que o mais difícil eles já fizeram, que era um jogo que realmente fosse bom. Só que falta uma gestão, falta a empresa, a Saber, que está por trás do jogo, eles terem um carinho maior com a comunidade, serem mais comunicativos, deles trazerem eventos no jogo, em game, um evento de Halloween, um evento de Natal que a gente não teve, cara. 6 meses a gente não teve nenhum agrado do tipo. Você precisa engajar essa galera. E é o que os players estão clamando. Tipo assim, recentemente a gente teve o anúncio da DLC do Ash vs Evil Dead, a série que tem na Netflix, por sinal muito boa. A gente sabe que o jogo, por ser live service, ele vai ser preenchido de mais conteúdo e atualizações, mas a gente precisa daquele algo a mais, aquele engajamento da comunidade. Não é só tipo, vamos fazer um conteúdo, papum, acabou-se. Não, você tem que engajar o pessoal, cara. Isso não é difícil. Como eu falei, o mais difícil já foi fazer um ótimo jogo. O que era para ser mais simples era a gestão. Eu espero que eles consigam aplicar todas essas lições e erros que eles tiveram em 2022 aplicando em 2023 e que eles tenham uma outra conduta com relação ao jogo. No mais é isso, eu vou continuar trazendo, mas dependendo de como for o andar da carruagem do Evil Dead The Game, talvez eu não traga tanto conteúdo assim. Tem outros jogos aí que eu vou acabar me interessando mais. E eu espero que com a marca ficando no mainstream de novo, que em abril vai ter um filme do Evil Dead, eles consigam aproveitar esse hype, cara. Eles têm tudo na mão, eles têm a faca e o queijo na mão. Basta só eles quererem e fazerem valer. No mais é isso, eu desejo a vocês um ótimo fim de ano, que 2023 traga muita prosperidade para todos vocês. Eu agradeço cada um que está aqui, cada inscrito do canal que fortaleceu a gente nesse ano de 2022. Foi um ótimo ano para a gente conseguiu bater várias metas. Eu agradeço demais. Muito obrigado, muita saúde, paz e tamo junto. Fique com Deus e não se esqueça, na vitória na derrota temos isso em voca. Valeu, falou, te vejo no futuro.